Quando Satella aparece em Re:Zero, a reação da maioria dos personagens é sempre a mesma: medo, ódio, desespero. Para eles, Satella não é apenas uma bruxa. Ela é a maior calamidade da história. A responsável por eventos que marcaram o mundo durante séculos. A mulher que destruiu metade do mundo. Mas existe um detalhe curioso. Quanto mais a história avança, mais difícil fica encaixar Satella na imagem de vilã absoluta que todos acreditam conhecer. E antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Você acredita que Satella realmente é a maior inimiga de Subaru? Ou existe algo sobre ela que ainda não entendemos? Porque quando analisamos o anime, a light novel e os mistérios mais importantes da obra, começa a surgir uma pergunta desconfortável. E se Satella nunca tivesse sido o verdadeiro problema? Tudo começa com algo que a maioria dos espectadores aceita sem questionar: o retorno pela morte. A habilidade mais importante de toda a história. A habilidade que permite Subaru voltar no tempo sempre que morre. Durante muito tempo, a explicação parecia simples. Satella concedeu esse poder a Subaru. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Se Satella realmente quisesse usar Subaru para destruir o mundo, por que lhe daria uma habilidade que faz exatamente o contrário? Porque o retorno pela morte não torna Subaru mais destrutivo. Não o torna mais poderoso. Não o transforma em uma arma. Ele transforma Subaru em alguém capaz de salvar pessoas. Capaz de corrigir tragédias. Capaz de impedir catástrofes. E isso cria a primeira contradição. A maior calamidade da história concedeu ao protagonista uma habilidade que constantemente reduz o sofrimento das pessoas. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas. Ao longo da obra, Satella tem diversas oportunidades para prejudicar Subaru. E mesmo assim, quase nunca faz isso. Pelo contrário, em momentos críticos, suas ações frequentemente acabam protegendo Subaru. E talvez o maior exemplo esteja no santuário. Quando Subaru finalmente encontra Satella face a face. Muitos fãs esperavam encontrar um monstro. Uma entidade enlouquecida. Uma força destrutiva. Mas o que encontramos é algo completamente diferente. Satella não pede destruição. Não pede vingança. Não pede que Subaru a liberte. Ela diz algo muito específico. Ela pede que Subaru valorize a própria vida. Parece uma cena simples. Mas quando analisamos o contexto, ela se torna uma das cenas mais importantes de toda a obra. Porque naquele momento Satella demonstra uma preocupação genuína com Subaru. Algo extremamente estranho para alguém que deveria ser a grande antagonista da história. Mas existe outro detalhe que quase ninguém comenta. Ao longo dos arcos, diversos personagens ligados ao passado demonstram reações incomuns quando Subaru está presente. Alguns parecem reconhecê-lo. Outros parecem enxergar algo familiar. E isso se conecta diretamente a um dos maiores mistérios de Re:Zero. Por que Satella ama Subaru? A resposta mais comum é: porque ela é obcecada. Mas a própria novel começa a sugerir que existe algo muito mais profundo. Porque Satella afirma amar Subaru antes mesmo de ele fazer qualquer coisa. Antes de salvá-la. Antes de conhecê-la. Antes de construir qualquer relação. E isso cria um enorme problema. Como alguém pode amar Subaru dessa forma? A menos que exista uma conexão anterior que ainda não conhecemos. E é exatamente aqui que surge o verdadeiro segredo. Porque talvez o mistério nunca tenha sido o amor de Satella. Talvez o mistério seja o quanto ela sabe sobre Subaru. Quanto mais avançamos na história, mais pistas aparecem ligando Subaru a eventos antigos. A figuras históricas. A nomes importantes do passado. E até mesmo a mistérios que aconteceram séculos antes de seu nascimento. É por isso que muitos leitores da novel passaram a enxergar Satella de forma diferente. Não como alguém que está tentando prender Subaru, mas como alguém que está tentando conduzi-lo até uma verdade específica. Uma verdade que ainda não foi completamente revelada. Mas existe algo ainda mais interessante. Porque se Satella realmente fosse a principal vilã da história, grande parte dos mistérios de Re:Zero já estaria resolvida. Mas não está. Pelo contrário. Quanto mais aprendemos sobre Satella, mais perguntas surgem. Quem realmente era Satella antes da Bruxa da Inveja? O que aconteceu há 400 anos? Qual é sua ligação com Flugel? Por que Subaru continua aparecendo em mistérios ligados ao passado? E principalmente, por que Satella parece conhecer Subaru muito melhor do que deveria? E talvez seja exatamente por isso que o maior segredo de Satella passa despercebido por tantos espectadores. Porque todos estão tentando descobrir quem ela é. Quando talvez a pergunta mais importante seja outra. O que ela sabe? Porque se existe algo que a obra vem sugerindo repetidamente, é que Satella não está apenas observando Subaru. Ela parece estar esperando algo dele. Algo que pode mudar completamente tudo o que acreditamos saber sobre Re:Zero. E quando esse mistério finalmente for revelado, existe uma boa chance de que descubramos que Satella nunca foi apenas a Bruxa da Inveja. Ela era uma das peças centrais de um plano muito maior. Um plano que começou muito antes do nascimento de Subaru. E que talvez explique por que ela continua protegendo alguém que o mundo inteiro considera apenas um garoto comum. E você? Qual é a sua teoria? Satella realmente ama Subaru? Ou ela sabe algo sobre ele que ainda não foi revelado? Deixe sua opinião nos comentários.